sobre fontes. Olá a todos, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência ao nosso curso. Hoje vamos falar um pouco sobre fontes de campo magnético. É o capítulo 27 do Tipler, caso estejam seguindo por esse livro. Ok? No capítulo passado, nós vimos que é possível produzir, é possível que uma partícula carregada se movendo num campo magnético pode ser defletida, pode ser feita sobre ela uma força que é de origem magnética. Ok? Hoje nós vamos estudar que partículas em movimento, na verdade, geram campos magnéticos no espaço. Ok? Mais precisamente, a gente tem a chamada lei de Biot-Savart, ok? Que na verdade, escrita em função de correntes, né? E aqui escrita em função da velocidade da carga, ok? Veja que, então, se a gente tem cargas se movendo, por exemplo, num fio, então aqui o sentido do movimento das cargas, e se a gente tem um campo magnético no espaço, a uma distância r desse fio, né? A gente vai ter o aparecimento de um campo magnético devido ao movimento dessas cargas, ok? Então veja que a gente pode escrever isso em função da carga, ou seja, se a carga tem uma certa velocidade em uma certa direção, um ângulo θ em relação a um ponto no espaço onde a gente quer calcular o campo, a gente vai ter que, por regra da mão direita, uma vez que nós temos aqui um produto vetorial do vetor pelo vetor velocidade pelo vetor posição, a gente vai ter a produção de um campo magnético. Como é produto vetorial, é regra da mão direita. Então, velocidade é o polegar da sua mão direita, o vetor posição, o sentido do vetor posição é o seu dedo médio, desculpa, aqui é o dedo indicador, aqui é o dedo médio, e portanto o seu polegar será o campo magnético gerado. Ok? Veja que você pode fazer de um outro jeito também. Você pode fazer aqui, ó. Você pode colocar o seu polegar indicando a corrente, o sentido da corrente, e os seus dedos indicarão para onde está o campo magnético. Então, por exemplo, num fio, isso acaba gerando um círculo. O campo magnético tem um formato circular, tá certo? Que é dado por essa equação aqui, ó, tá? A equação de Biot-Savart, tá certo? Então aqui a gente tem a permeabilidade magnética, a corrente elétrica e o vetor dl, que está relacionado com o sentido do movimento das cargas, vetorial r vetor, tá? O vetor posição, dividido por 4π sobre a distância novamente ao quadrado, ok? Veja então que para o caso de um anel, né, de uma espira de corrente, a gente tem que o cálculo do campo magnético vai ser como? Bom, primeiro, se eu quero calcular no centro do anel, qual é o campo magnético gerado no centro do anel, eu vou usar a equação de Biot-Savart, né? Vejo que a corrente está aqui, ó, né? A corrente está em volta, né, do fio, ou se preferir, ó, corrente, campo magnético para fora do centro da espira, tá certo? Ó, corrente e os meus dedos vão indicar o campo magnético, tá certo? Campo magnético saindo aqui no centro, quando eu abraço a espira, tá ok?
Então veja que se dB é μ0 e dl seno de θ, né? Que é como são perpendiculares aqui, né? Como o elemento de corrente, o elemento dl é perpendicular ao vetor posição, tá ok? Então a gente vai ter um seno de θ, né? Isso veio daqui, ó, desse produto vetorial, né? Ok? R quadrado, que é o raio do anel, e o elemento dl, a integral de dl, tá ok? Como a integral de dl é o perímetro, né, dessa circunferência, então é 2πr, tá? Então o campo magnético, fazendo as simplificações, será μ0i sobre 2r no centro do anel, tá ok? A integração aqui vai se dar só na circunferência desse anel, tá ok? Aqui apareceu o seno de θ, porque a gente tem que lembrar que isso aqui é um vetor posição, né? Aqui é um produto vetorial, então é seno do ângulo entre dl e r, tá ok? Produto vetorial. Se a gente deslocar o ponto de cálculo do campo magnético, a coisa se complica um pouquinho. Porque, veja, se eu quiser medir o campo magnético aqui fora, eu vou ter que usar elementos de simetria, né? Agora o meu ponto P está deslocado, certo? Então veja que o campo magnético gerado por esse elemento aqui em cima, ó, aqui no ponto P, vai ser esse dB, que vai ter componentes em x e em y. Se eu pegar um elemento simétrico aqui embaixo, ó, eu também vou gerar aqui, ó, um campo magnético aqui e duas componentes aqui. As componentes dB e y desses dois elementos vão se anular, então a gente vai ter sempre a soma das componentes dBx, tanto desse elemento quanto desse elemento simétrico aqui embaixo. Então a gente precisa se preocupar simplesmente com essa componente dBx, tá ok? Então, mais uma vez, olha só, usando o Biot-Savart, a gente vai ter que μ0 é IDL, né? 4π, opa, nós temos que simplificar aqui, ó, porque R, na verdade, é função de R e X, tá? X aqui e R1 aqui. Então, R quadrado é X quadrado mais R quadrado, ok? E dl vetorial R vai ser simplesmente dl. Por que que não tem o seno de θ aqui? Bom, porque dá 1, né? Como eles são perpendiculares, o seno de 90 é 1. Então, por isso que se escreve simplesmente dl aqui, ó. Tá? Então, dBx é dB seno do ângulo θ, que por sua vez será tudo isso aqui, ó. dB seno de θ é r sobre raiz de x quadrado mais r quadrado, tá ok? Isso é a definição de seno do ângulo θ. Então, a gente vai ter que bx é a integral de dBx, que é a integral de tudo isso aqui. Que, por sua vez, vai ter x quadrado mais r quadrado aqui, ó. Faltou aqui um parênteses, tá ok? Então, aqui é 1 mais meio, então vai dar 3 meios aqui, tá certo? E, portanto, o campo ao longo de x é simplesmente a integral de dl, que é 2πr, né, pessoal? Então, para finalizar, o campo magnético será μ0 sobre 4π, 2πr quadrado i sobre todo esse cara aqui. Tá certo? Tá feito passo a passo aqui, tá? Então, a gente pode simplificar o cálculo e chegar nessa expressão aqui, ó. Tá? Esse é o campo magnético a uma distância P do centro do anel. Tá? Ora, veja que então, aqui ó, no anel, o que acontece com o campo magnético? Como eu disse para vocês, ó, se a corrente está saindo aqui, ó, nesse corte, veja que foi feito um corte aqui, né, no anel, como aqui, ó. Então veja que se eu abraçar com os dedos, né, se o polegar for a corrente saindo ali em cima, o campo magnético é anti-horário, é o que está sendo mostrado aqui, ó. Na parte de baixo, então, quando dá a volta, né, a corrente passa a ser para dentro. Então, como que vai ser o campo magnético? Ó, sentido horário. Tá? Então, são linhas concêntricas no sentido horário.
E veja que então no meio do anel, ó, existe uma região bem, vamos dizer assim, mais homogênea, né? São linhas bem retas de campo magnético, ó. Tá certo? É o que representa esses valores calculados. Tá certo? Aqui depois vocês deem uma checada nesse cálculo, como fica o campo magnético, é uma distância P de um fio retilíneo, né? Transportando uma corrente. Depois vocês deem uma checada nesses cálculos. Tá certo? Então aqui é como é o campo magnético, né? Em função de uma corrente que atravessa um fio. Tá? Então, de novo, olha lá, regra da mão direita. Aqui é a representação em limalhas, né, magnéticas, tá certo? Uma corrente passando no fio, como que é a distribuição, como é o formato do campo magnético gerado por essa distribuição. Tá? Se nós temos dois fios transportando corrente, então deve existir uma influência de um fio sobre o outro, tá? Por quê? Porque o que a gente vai ter? Olha só. Se eu tenho uma corrente passando nesse fio, existe a formação de um campo magnético ao longo de toda essa região, tá certo? Tá? Então esse fio vai produzir um campo magnético, né, ó, e vai se estender por tudo, inclusive passar lá no outro condutor, tá certo? Bom, então, veja que esse outro aqui também vai fazer a mesma coisa, tá? Vai fazer a mesma coisa. Espera aí, só deixa eu tentar... Queria mudar de cor, mas acho que eu... Ah, cor da tinta. Opa, isso mesmo que eu queria. Ó, esse outro fio aqui, ó, também... Ó, ele também está fazendo um campo magnético, tá? As correntes aqui nesse fio também estão produzindo um campo magnético, ó, que também vai passar, ó, lá no outro fio, né? Então veja que o campo magnético produzido por um fio vai interferir no outro, tá certo? Ok? Isso que é importante ter em mente, tá? Aí. Então veja só, aqui o que vai acontecer? O campo magnético produzido por esse fio aqui, pela corrente I1, vai ser, ó, regra da mão direita. Ó, eu abracei o fio I1, como vai ser o campo lá no fio I2? Ó, um campo para baixo. Se é um campo para baixo, a gente viu do capítulo anterior que força magnética é o que? Força magnética era IDL vetorial B. IDL vetorial B. Estão lembrados? Então vai aparecer uma força que também vai ser pela regra da mão direita. Corrente, campo magnético gerado pelo fio ao lado, a força magnética, ó. Então vai tender a empurrar esse fio, né, ou essas cargas para mais perto de I1, tá? Então esse cálculo está mostrado aqui. Então aparece uma força por unidade de comprimento no fio 2 devido ao campo magnético que foi produzido, ó, no fio 1. Então ela depende da corrente I1, ou seja, depende desta corrente aqui, ó, certo? De modo similar vai acontecer a mesma coisa para esse fio, né? Esse fio I2 vai gerar um campo magnético I1 aqui, que por sua vez vai gerar também uma corrente.